Vamos lá, queridos alunos. Estamos de volta. Esse é o nosso quarto bloco, hein? Estamos avançando aí, direito material do trabalho, né? Você que não assistiu ainda os outros blocos, voltem, assista todos os blocos, os outros 3 blocos. É importante para construir o nosso raciocínio e gabaritar essas 6 questões aí do direito material do trabalho, tá ok? Nós estamos tratando sobre os princípios do direito do trabalho. Lembra que eu disse para vocês princípios? O alicerce, verdades fundantes, a base aonde o legislador irá se apoiar para criar a norma, né? Então, ferir princípios, né, é muito complicado. E nós estamos vendo 7 princípios que eu disse para vocês que aqui não se tende a exaurir todos os princípios, mas eu elenquei os 7 principais princípios, no meu entendimento, que será importante para o dia da sua prova, né? Começamos então com o nosso princípio da proteção, que foi o primeiro princípio, é o primeiro princípio que estamos tratando, e esse princípio se divide, se desdobra em outros 3 princípios. Princípio do indúbio pró-operário, é aquela ideia da interpretação da lei. Quando eu vou interpretar uma lei e eu tenho dúvida, devo então favorecer ao empregado a lei mais benéfica, aquela interpretação que é mais benéfica para o empregado, né? Falamos também da condição mais benéfica, com o artigo 5º, inciso 36 e a súmula 51 do TST, que tem aquela ideia do direito adquirido e que os novos, uma nova regra, um novo regramento que uma empresa traz, só poderá alcançar os novos empregados, se aquela condição com o empregado já efetivo, já tem lá 1, 2, 3 anos na empresa, ele já faz parte do corpo da empresa, essa regra nova não poderá alcançar esse trabalhador já antigo, uma vez que essa nova regra não será mais favorável, tá? Se for mais favorável, sim. Se não, se for prejudicar, se for menos favorável, não poderá alcançar esse trabalhador pela ideia do direito adquirido. Então, se a empresa elaborar, então, uma regra de conduta e essa regra não for mais benéfica que essa regra atual aqui, não poderá, então, atingir esse funcionário, esse empregado que já é antigo. E a súmula diz exatamente isso. Só poderá alcançar os novos trabalhadores, tá? Então, o regulamento da empresa, que uma empresa modifica o seu regulamento, tá? Colocando regra que já não é mais tão vantajosa para esse empregado que já tem um determinado tempo na empresa. Ele permanece com a regra antiga, porque essa regra antiga é mais benéfica para ele, já gerou um direito adquirido, nos termos do artigo 5º do inciso 36 e da súmula 51 do TST, tá? Direito adquirido só vai atingir os novos empregados. Essa é a ideia da condição mais benéfica. E agora, nós paramos no último bloco da norma mais favorável, o artigo 620 da CLT, a norma mais favorável. Vamos dar uma lida no artigo 620 da CLT? O Matheus está subindo aí para a gente. Diz assim, o 620. As condições estabelecidas em convenção, quando mais favorável, prevalecerão sobre as estipuladas em acordo, tá? Assim, então, entendemos que as normas menos favoráveis ao trabalhador apenas poderão ser aplicadas àqueles que foram admitidos recentemente. Então, o que acontece? Vem aqui comigo. A norma mais favorável tem a ideia daquela flexibilização das normas, tá? Então, eu não posso, no direito do trabalho, eu não posso engessar, tá, essa hierarquia das normas. Constituição Federal, as leis, eu não posso engessar. Por quê? Se eu fosse pensar nesse sentido, sempre a norma mais favorável seria a Constituição Federal, depois as leis, né? Para não ficar só nessa ideia, vamos ver o próximo slide? Eu acredito que esteja no próximo slide, essa ideia. Vamos ver. Tá aqui, ó. Então, a flexibilização. Se eu fosse seguir essa ideia, Constituição Federal,
as leis, atos do Poder Executivo, a sentença normativa, a convenção e um acordo e os costumes. Se eu engessar isso aqui, vai prevalecer a Constituição, depois da Constituição a lei, atos do Poder Executivo. Mas essa flexibilização das normas é justamente em virtude desse princípio da norma mais favorável. A norma mais favorável me traz, então, que eu posso flexibilizar isso aqui, ó. Então, o que acontece? Se eu tenho na convenção coletiva, aquilo que eu disse para vocês, na convenção coletiva ou no acordo coletivo, hora extra de 65%, a Constituição diz no mínimo 50%. O que é mais favorável? A convenção coletiva. Tá? O que é mais favorável? O acordo, a convenção, o ato executivo, a lei, a sentença normativa, o costume? Qual que é mais favorável? Aquilo que for mais favorável, diante dessa pirâmide, poderá haver então a flexibilização dessas normas. Eu vou aplicar, no caso concreto, para o empregado, a norma mais favorável. É então o princípio da proteção, que desdobra-se em 3, que nós estudamos na tela passada. E agora, dessa norma mais favorável, é justamente essa ideia de flexibilizar. E foi o que eu li para vocês no artigo 620, né, da CLT, que diz que, ora, se a convenção, em regra, a convenção sobrepõe um acordo, mas poderá ser invertido também. Se o acordo for mais benéfico que a convenção, ou vice-versa, exatamente isso que vai ser aplicado. Qual a regra mais benéfica, mais favorável dentro desse contexto, dentro dessa hierarquia das normas? Qual é a norma mais favorável? Essa norma mais favorável é a que vai ser aplicada. Agora, uma vez que eu tenho o regulamento, que faz parte também, qual que é a norma mais benéfica? Né? O do regulamento, quando vai ser aplicado, quando esse regulamento é aplicado, se eu tenho uma norma mais antiga, tá? Que já gerou um direito adquirido, essa norma só para os funcionários novos. Se eu tenho uma norma mais favorável nesse sentido, vai ser aplicado aquela que melhor protege e garante o direito do trabalhador, tá? Então, fechamos aí, volta lá pra gente, fechamos então aí, ó, o primeiro princípio, o princípio da proteção, que se desdobra em 3, princípio do indúbio pro operário, da condição mais benéfica e da norma mais favorável. Fechamos aqui então o princípio da proteção. Olha, já caiu, gente, questão na prova tratando exatamente sobre esse assunto. Falando sobre hora extra, tá? Falando em alguns benefícios da convenção, que de repente a CLT ou a Constituição não trata, mas se a convenção trouxe, é a norma mais benéfica, tá ok? Tanto é verdade que quando nós ingressamos com ação, buscamos a convenção coletiva, porque nem sempre todos os direitos daquele trabalhador estão só na Constituição e na consolidação das leis do trabalho. Eu tenho que buscar a convenção coletiva, porque se tiver norma mais benéfica lá, é essa que vai ser aplicada, tá ok? Então, norma mais benéfica. Lembrando, uma dica importante também, que essa regra, tá, do indúbio pro operário, da condição mais benéfica, não serve para matéria de prova, hein? Cuidado, para matéria de prova no processo judicial, tá? Não se aplica. Aqui nós estamos falando de direito material. Depois nós vamos ver isso também no direito processual, que é um outro curso. Mas em matéria de prova que será apresentada na Justiça do Trabalho, tá? Matéria de prova, não se aplica esse princípio da norma mais favorável, esse princípio na dúvida da interpretação pró-operário, tá? Lá na Justiça do Trabalho já se equivalem, tá? Se o empregado alega que fez hora extra, ele vai ter que provar, tá? Tem uma regra específica aí, de acima de 10 funcionários tem que ter o cartão de ponto, mas isso é uma matéria que nós vamos ver lá em processo, tá? Mas fique atento porque essa situação não vai se aplicar em matéria de prova. Vamos ver o nosso próximo tema, nosso próximo princípio, desculpe. Falamos sobre a flexibilização e agora o princípio da irrenunciabilidade de direitos. Olha lá, artigo 9º, tá? Artigo 9º da CLT e a súmula 276 do TST. Esse princípio
é um dos princípios mais importantes no direito do trabalho. Os princípios mais importantes. Por quê? O direito do trabalhador, tá? Fora do judiciário, eu começo dizendo isso para você, fora do judiciário, ele é irrenunciável, tá? Irrenunciável. Tanto é verdade que o artigo 9º, ele traz o seguinte: ora, aqueles atos que são realizados, que tende a fraudar, impedir, sabe? Que tende realmente a suprimir o direito do trabalhador, do empregado, tá? Esse direito desse empregado que é irrenunciável, se tiver qualquer ato com essa ideia de suprimir, impedir, fraudar a legislação trabalhista, o direito do trabalhador, eles serão nulos. É o que diz o artigo 9º, tá? Exemplo disso é aquela situação que a empresa registra um funcionário, tá? Registra um funcionário, vamos dizer, registra um funcionário e depois no momento dele sair da empresa, tá? A empresa trabalhou menos de um ano, não precisa ir no sindicato, a empresa faz um termo, um acordo com ele, pede para ele assinar lá um termo simples de rescisão, numa folha comum mesmo, e dizendo ali, ó, nesse momento, fulano de tal abre mão do seu 13º, das suas férias e do aviso prévio. E chega para o funcionário e fala: olha, eu te devo 5, mas vou te pagar 3. Tá? Você lembra, você veio para cá sem experiência tal. E ele assina. Esse documento, tá? Ora, apresentado em juízo, tá? Foi com a ideia do quê? Suprimir o direito dele. Fraudar, impedir o direito dele. E o artigo 9º da CLT diz que esse documento vai ser nulo de pleno direito, tá? Em muitas situações, eu já peguei esse tipo de acordo. Um outro exemplo também é aquela situação que a empresa pede para criar uma inscrição de autônomo. Vai lá para o funcionário, vai lá para a prefeitura, faz uma inscrição de autônomo, paga ISS, tá? E depois nós vamos ver que se ele tiver os requisitos de empregado, empregado será. Tá ok? E aí o que acontece com essa inscrição de autônomo? Foi com uma ideia de fraudar, de suprimir, de impedir o direito dele. Porque os direitos trabalhistas são irrenunciáveis. Então é o princípio da irrenunciabilidade dos direitos. Artigo 9º. Vamos ver o que diz o artigo 9º? Matheus vai subir o artigo 9º da CLT. Vamos ver o que diz o artigo 9º? Olha lá, tá aí para vocês. Serão nulos, de pleno direito, os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos trabalhistas. Tá? Então o que acontece? No primeiro momento, esses direitos são irrenunciáveis. É isso que você vai levar para a sua prova. Isso que você vai levar para a sua prova. Os direitos trabalhistas são irrenunciáveis. Então não adianta fazer inscrição de autônomo, pedir para o funcionário abrir empresa, fazer termo de rescisão à parte, num papel comum, suprimir os direitos desse empregado. Então todos esses documentos, tá, serão nulos, porque teve a ideia de fraudar a legislação. Nos meus processos, quando eu me deparo com uma situação dessa, eu já peço para o juiz, excelência, que seja considerado nulo todos esses documentos nos termos do artigo 9º da CLT, porque a empresa teve a ideia de fraudar, suprimir e impedir o direito desse trabalhador. Ignore-se esse documento, lógico, para não haver um enriquecimento sem causa. Eu quero que esse valor que ele recebeu, esses 3.000, seja compensado, mas eu quero que faça a rescisão e os cálculos de todo o direito que ele tem, que dê 5, abata os 3 e ele recebe 2. É isso que eu peço em juízo. Por quê? As empresas usam desse artifício. Autônomo, pede para abrir empresa, cooperativa, pega uma secretária, uma recepcionista, uma telefonista, não é cooperada, pede para assinar o termo de adesão da cooperativa, mas no fundo ela não é cooperada, ela é empregada. Quando eu me deparo com essa situação, invoco o artigo 9º da CLT, porque os direitos trabalhistas são irrenunciáveis, invoco o artigo 9º, e a súmula 276 nós vamos ver já, e peço para o juiz, então, afastar essa situação e que seja calculado o que de fato é direito
desse trabalhador, desse empregado, tá ok? Então aí, ó, mais um princípio. Vamos ver então a súmula 276. Matheus está subindo para a gente aí a súmula 276. Olha lá, a súmula 276 vai tratar do aviso prévio. O aviso prévio é irrenunciável pelo trabalhador. Todas as verbas rescisórias são irrenunciáveis pelo o trabalhador, pois presume-se que realmente ele tem o direito e não existe res dúbia, né, em relação ao recebimento desses valores. Volta para mim aqui. Então, vamos ficar atento com esse princípio, tá? Esse princípio traz que o direito do trabalhador, ele é irrenunciável. Fechamos mais um princípio. Vimos 2 princípios. Vamos lá, vamos correr. Princípio 3. Terceiro princípio é o princípio da continuidade da relação de emprego. Olha, quero chamar a sua atenção aqui. Nós vamos montar depois um paralelo entre relação de trabalho e relação de emprego. E vamos ver quem é o trabalhador, o empregado, quem é o trabalhador. Vamos desenvolver todo esse raciocínio. Mas, a princípio, eu quero chamar a sua atenção que toda relação, a princípio, a regra é que toda relação seja uma relação de emprego com um contrato por tempo indeterminado e é vedada a dispensa arbitrária. O princípio da continuidade do contrato de trabalho, da relação de emprego, o princípio da continuidade da relação de emprego vai trazer a ideia que toda relação, a princípio, é uma relação de emprego. Por esse princípio da continuidade dessa relação. E a princípio, toda relação, ela é de emprego. Ou seja, o Matheus está aqui, chama ele, Matheus, vem trabalhar aqui. Ele começa a chegar no horário, começa a receber o seu salário, começa a receber ordens, tá? No final do mês ele tem lá na sua conta ou em dinheiro o salário dele. É sempre ele que vem prestar o serviço, não pode mandar enviar ninguém. Então, criou-se ali, eu não precisei formalizar com ele um contrato. Eu realizei esse contrato, essa relação de emprego, tacitamente com ele e ele preenche os requisitos de empregado. Então, no primeiro momento, a regra é que a partir do momento que eu chamo o Matheus para trabalhar, nesse primeiro momento, o contrato é uma relação de emprego, um contrato mesmo que seja verbal. No segundo momento, esse contrato é por tempo indeterminado. E no terceiro momento, a regra é que esse rapaz trabalhe para mim, eu não posso dispensar ele de forma arbitrária, tá? Então, a princípio, essa é a relação em função do quê? Para proteger o princípio da continuidade, para proteger realmente a relação de emprego. Então, esse princípio da continuidade dessa relação, esses 3 tópicos aqui são fundamentais. Então, se deparou, essas 3 regrinhas já fazem parte. E aí vai se surgir realmente as exclusões. Se ele não é empregado, se ele não preencheu os requisitos, então ele não é empregado. Já não tem mais essa relação de emprego. Mas, a princípio, toda relação é uma relação de emprego. Tá? Relação de emprego, contrato de tempo indeterminado e vedada a dispensa de forma arbitrária. Tá? Então, mais um princípio. Temos artigos aqui? Não. Mais um princípio da continuação da relação de emprego, continuação da relação de emprego. Tem uma súmula aqui, vamos ler essa súmula aqui, ó. Súmula 212. O Matheus vai subir para você aí. Súmula 212. Diz assim, ó: o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado, pois esse se encontra na dependência do empregador, ou seja, depende dele para o seu sustento. Relação de caráter alimentar. Volta aqui para mim. Então é o seguinte, a princípio toda relação é relação de emprego, vedada dispensa arbitrária, contrato por tempo indeterminado e o despedimento, tá? E a quebra dessa continuidade, quem tem que provar os seus motivos é o empregador. Porque presume-se que o empregado, por ser essa relação de emprego, ele ter o seu salário para se alimentar, para se sustentar, presume-se que ele não vai sair da empresa.
Então a relação esse princípio tem aquela ideia o seguinte: olha, se eu estou trabalhando por tempo indeterminado, não quero sair dessa empresa porque aqui é o meu sustento, é o meu alimento, tá? Então quando quebra essa relação, quem tem que provar os motivos é o empregador. Então fechamos aqui o princípio da continuidade da relação de emprego. Em regra, toda relação, a princípio, é relação de trabalho por tempo indeterminado e vedada a dispensa arbitrária. E quem tem o ônus da prova é incumbido ao empregador nessa quebra desse vínculo, dessa relação. Vamos para o nosso próximo princípio? Vamos lá? Quarto princípio, olha, outro princípio fantástico. Princípio da primazia da realidade. Passa um lumicolor aí e anote. Princípio da primazia da realidade. Olha só, os fatos são mais importantes em relação às provas documentais. É aquele lance que eu disse para vocês no princípio da renunciabilidade dos direitos, tá? Então o que acontece? As provas documentais você apresenta, só que os fatos, a realidade dos fatos, a primazia da realidade, eu presumo, né, primazia da realidade, que esses fatos aqui são verdadeiros. Pego a prova, tá? Mas essa prova, tá? Ela está aqui. E essa realidade está aqui. Essa realidade, esse fato tem mais importância do que esses documentos. Então, o que importa para mim nesse princípio é a realidade, o que de fato aconteceu, tá? Não importando o valor dessa prova documental. Então, esse fato, essa verdade, essa realidade, para mim, é mais importante do que os seus documentos, tá? Então, na justiça do trabalho, na relação de emprego, o que vale para mim é a primazia da realidade. O que de fato aconteceu? Exemplo disso. Contratei um funcionário e mandei ele abrir uma empresa jurídica, um CNPJ. Essa pessoa pode ser empregado? Pessoa jurídica não é empregado, porque nós vamos ver os requisitos para ser empregado. É ser pessoa física. Mas qual que foi a ideia? Qual que é a primazia da realidade? Que essa pessoa aqui não é uma pessoa jurídica. Essa situação aqui, ele utilizou para impedir o direito dele, para fraudar, para se beneficiar, não pagar encargos. Então, esse camarada aqui, essa empresa que foi criada aqui, vai ser nula de pleno direito, que nós lemos no artigo 9º, e vai valer o quê? A primazia da realidade. Qual que é a realidade? Ele é empregado, ele preenche as características, os requisitos de empregado. Então, ele não vai ser uma pessoa jurídica, porque essa não é a verdade, essa não é a realidade. Outra situação, contrata uma pessoa, tá? Ganha R$1.000, R$1.000 ela ganha, tá? E na carteira dela está registrado como 500. Então a carteira está aqui com R$500 ou R$600 registrada, paga todos os encargos, tudo bonitinho, tudo lindo, maravilhoso. Só que a realidade dela, tá? Ela ganha R$1.000. Então qual que é a realidade fática? Qual que é a situação verdadeira? É o salário de R$1.000 e não de 500. Eu vou pedir, tá? Eu vou pedir isso em juízo, olha, que seja afastado essa análise desse documento, porque a realidade dele está aqui. Embora essa carteira está registrada, ele é funcionário, não estamos questionando isso, eu estou questionando o real salário dele, que é de 1.000. Então eu vou pedir férias, 13º, depósito de fundo de garantia, as horas extras, descanso semanal remunerado, todos os direitos dele sobre os R$1.000, não sobre 500, porque 500 foi utilizado, tá? Para que realmente fosse impedido alguns direitos dele, fosse impedido alguns direitos dessa pessoa. Então aqui vale a primazia da realidade. Os fatos, tá? Os fatos são mais importantes em relação às provas documentais. O que vale para mim aqui são os fatos, a verdade, a realidade, né? Então, segundo momento, eu analiso o que eu vou aproveitar esses documentos. Mas a verdade, a realidade está aqui. Então vai ter que ser utilizado essa situação. Então, na justiça do trabalho, meu querido, é isso que vai prevalecer. Primazia da realidade. Qual que é a realidade? Ele é empregado ou pessoa jurídica? Empregado. Então, vale empregado. Qual que é a realidade? O registro de 500 ou o pagamento de 1.000? Por quanto ele foi contratado? Por 1.000. Então, essa é a realidade,
É o que nós vamos buscar, primazia da realidade. Esse é um princípio muito importante para você que vai atuar aí na área do direito, tá ok? Vamos mais um princípio? Dá para a gente ver mais um? Vamos lá. Princípio fundamental segundo a OIT. Para a gente fechar, esse princípio rapidinho, tá? Liberdade sindical, eliminação do trabalho forçado, abolição efetiva do trabalho infantil. Tá? Eu coloquei esse princípio da OIT, porque nós falamos lá no bloco 1, tá? Que lembra que eu tratei com vocês lá do breve situação histórica, breve relato histórico, que nós falamos que lá em 1919, né, 1919, foi criado a OIT, através do Tratado de Versalhes. Lembra disso? Então, quando criada a OIT expandiu isso para o mundo e buscou que realmente os países se normatizassem, colocasse realmente, resguardasse o direito desses trabalhadores, tá? Que realmente tivesse a liberdade sindical, a eliminação do trabalho forçado, a abolição efetiva do trabalho infantil. Alguns exemplos que eu coloquei para você, que é o princípio fundamental aí, princípios fundamentais segundo a OIT, que nós estudamos isso lá no nosso primeiro bloco, no nosso momento histórico, tá? Lá em 1919, então, quando criado a OIT, com a influência da Constituição alemã, tudo tratamos lá no nosso primeiro bloco, tá ok? Então, mais um princípio, temos ainda 2 princípios que eu separei para você, nós vamos dar sequência, vai lá, toma uma água rapidinho e volta para a gente finalizar os princípios, te aguardo no próximo bloco.